Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o ciclo de Marte, que está começando nesse dia 4 de maio. Antes de entrarmos no assunto, recados básicos. Você que vem aqui sempre, que já se inscreveu neste canal, muito obrigada pela companhia. Deixa a sua curtida, espalha o link desse vídeo para todo mundo que gosta de astrologia e que também curte um pouquinho de geopolítica, porque a gente vai falar um pouquinho disso por aqui hoje. Você que está vindo a primeira vez, obrigada pela visita. Espero que você goste do conteúdo e, se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, o que é esse ciclo de Marte? Obviamente, como o nome diz, é um ciclo do planeta Marte, o mais lento entre os planetas pessoais, que são Mercúrio, Vênus e Marte. E do que trata esse ciclo? Como é que ele começa? Esse ciclo ele se inicia quando o planeta Marte chega no grau zero ao norte, nas declinações, que é um outro sistema de coordenadas diferente das coordenadas zodiacais. Isso acontece normalmente quando Marte está ali nos primeiros graus do signo de Áries. O planeta Marte tem um ciclo de quase 2 anos. Ele leva cerca de 710 dias para dar uma volta completa no zodíaco. E isso acontece também porque ele, além de passar cerca de 40 dias em cada signo zodiacal, ele também retrograda a cada 2 anos, e a retrogradação dele é um tanto irregular, pode variar de 60 a um pouco mais de 80 dias. Bom, então, este ciclo é importante por quê? Porque o planeta Marte é chamado um grande disparador na astrologia. O que é disparador? É aquele planeta que, quando passa num ponto sensível, vai disparar as manifestações prometidas por aquele ponto sensível. O que é esse ponto sensível? Podem ser configurações astrológicas tensas, podem ser eclipses ou outras coisas também que estejam acontecendo no céu. Então, ele é um disparador. Além disso, o planeta Marte é o planeta da ação, do impulso, da energia executiva, é aquele que bota fogo nas coisas. E Marte, na mitologia, como sabemos, é o deus da guerra. Então, o planeta Marte também está associado aos conflitos, aos movimentos belicosos ao redor do mundo. Quem foi que começou a estudar esse ciclo? Foi o astrólogo Jim Lewis, aquele astrólogo norte-americano que estruturou e instrumentalizou a técnica da astrocartografia, que mistura geografia com astrologia e que nos ajuda a entender a nossa relação com os espaços geográficos. Então, o Jim Lewis considerava esse ciclo muito importante e que dava pistas muito seguras e preciosas sobre os conflitos que pudessem estar acontecendo ao redor do mundo nesse período de cerca de 2 anos, que é a duração deste ciclo marcial. E como é que nós vamos analisar esse ciclo de Marte? Obviamente, em primeiro lugar, nós vamos olhar o mapa astrológico e perceber onde Marte está localizado e que relações ele está estabelecendo nesse dia. Nós também vamos prestar atenção a outras configurações importantes que se sobressaiam nesse mapa. Mas o que é mais importante realmente de se analisar nesse ciclo de Marte é o mapa astrocartográfico que é gerado por esse mapa astrológico, porque é aí que nós vamos, de fato, observar as posições geográficas onde este planeta disparador estará mais ativo durante esse período aproximado de 2 anos.
Quais são as datas que nós temos, então, para este ciclo? Então, a gente tem o novo ciclo de Marte de 2024, iniciando nesse dia 4 de maio, às 7h18, no horário de Brasília. Esse ciclo está valendo até o dia 12 de abril de 2026, quando começará o ciclo seguinte. Agora eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa, então, começar a olhar esses mapas e ver o que é que eles estão nos dizendo sobre esses próximos 2 anos. Vamos lá. Aqui temos, como eu havia dito inicialmente, o mapa astrológico deste ciclo de Marte, que, como eu disse, a data é 4 de maio de 2024, vai ser no sábado, às 7h18, no horário de Brasília. E, obviamente, uma coisa que a gente já nota de cara é essa forte concentração de planetas formando um feixe entre os signos de Aquário até o signo de Touro. Então, todos os astros do céu estão concentrados entre Aquário, Peixes, Áries e Touro. Quatro signos zodiacais. Os 2 últimos e os 2 primeiros. Quando a gente tem essa formação de feixe, geralmente isso é um indicador de um período em que os interesses coletivos estão muito concentrados em temas muito específicos. No mapa de uma pessoa, isso pode indicar alguém que é capaz de fazer muita coisa com muito pouco. São pessoas muito concentradas, muito determinadas, são pessoas muito focadas. Porém, é claro, isso também pode significar que há uma certa estreiteza na elaboração das coisas. No caso coletivo, esse feixe é um dos indicadores do período dessa polarização tão intensa que nós temos observado nesses últimos anos, que não é de agora que esse feixe se forma. Isso já está vindo de alguns anos, desde 2018, 2019, já falamos bastante disso por aqui. Essa forte concentração planetária em poucos signos também indica esse movimento ultraconservador que nós temos observado também ao redor do mundo. E a concentração ideológica, a concentração de opiniões, ela é muito forte e seja de um lado, seja de outro, do outro lado, e daí a gente tem essa sensação de polarização, ou está comigo ou está contra mim. Também é muito interessante de notar que esse feixe, o principal dele está concentrado entre Peixes, Áries e Touro. Peixes é o último signo do zodíaco, é um signo associado com o coletivo, especialmente com as causas maiores. Porém, já temos também uma forte concentração em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, signo de fogo, que representa a vontade individual, a iniciação de tudo. E, principalmente, uma forte concentração no signo de Touro, que é o primeiro signo de terra, um signo pragmático, conectado de fato com a Terra, indicador da nossa busca de segurança, de sobrevivência física no mundo. Então, esses 3 signos aqui muito concentrados indicam esse foco nos interesses coletivos durante esse período. E quem está puxando esse feixe é Plutão. Esse feixe aqui indica que estamos muito focados em determinados assuntos, mas tem todos esses outros signos aqui que estão precisando ser explorados. Isso é muito importante de prestarmos atenção. E Plutão, puxando esse feixe, é quem vai nos ajudar
a explorar tudo o que precisa ser feito, representado pelos demais signos. Bom, esse é um olhar mais geral. Aqui está, então, o planeta Marte. E tem uma coisa muito interessante sobre a posição de Marte aqui. Ele está a 2 de Áries. Como eu disse, ele chega nesse grau zero ao norte, geralmente nos primeiros graus de Áries, mas não é sempre o mesmo grau, porque já houve anos que ele já estava no grau 7, por exemplo. Ele está se afastando de uma conjunção com Netuno, a conjunção já está fora de signo. Netuno em breve vai entrar em Áries, isso significa que lá em 2026, o próximo ciclo, nós teremos esse Marte conjunto a Netuno em Áries, mas voltando para cá. Então, Marte está se afastando de uma conjunção a Netuno, o que traz essa tônica de prestar atenção às questões coletivas definitivamente. E, principalmente, ele está num aspecto de mesmo grau com Plutão, aquele que puxa o feixe. Esse aspecto que é de harmonia entre Marte e Plutão pode nos ajudar a realmente canalizar essa força muito potente de transformação, de mudanças significativas nessas condições coletivas, nesse mundo aí afora. Como está todo mundo muito concentrado, você percebe que tem poucos aspectos se formando. O Marte, o único aspecto exato que ele faz é realmente esse contato com Plutão. Ele também faz uma semi-quadratura com o Sol, mas esse aspecto não está tão exato assim, a gente vai considerar muito menos. Então, aqui nós vamos prestar muita atenção a esse movimento de Marte. A Lua está aqui conjunta a Saturno, mas já se aproximando a Netuno. Ela está numa condição que se chama sitiada, né? O enquadramento dela está muito pesado aqui. A Lua, no mapa mundial, sempre representa o povo, sempre representa a população. E a Lua se afasta de uma conjunção com Saturno, que é o senhor da realidade, do mundo concreto, das responsabilidades e das cobranças, e ela está indo ao encontro de Netuno, um planeta de sonhos, de fantasias e também de ilusões. Ela se torna um tipo de mediadora entre esses dois princípios, sonho e realidade. Não é uma posição muito confortável para se estar. Então, é como se esse coletivo realmente estivesse muito dividido entre lidar com a realidade ou permanecer ansiando por alguma solução mágica, por algum tipo de salvador, como a gente percebe que a humanidade está sempre em busca dos seus salvadores. A outra coisa muito importante para prestarmos atenção aqui é exatamente na conjunção de Júpiter e Urano, que ficou exata poucos dias atrás, cerca de 2 semanas atrás, e neste mapa, essa conjunção está no ascendente. Júpiter e Urano acabaram de se elevar no leste, e eles se tornam também dominantes deste mapa, por causa dessa posição no ângulo. Por isso, nós também vamos prestar bastante atenção a essa conjunção de Júpiter e Urano. Então, de modo geral, essa é uma análise muito rápida do mapa astrológico desse ciclo de Marte. Agora, nós vamos olhar o mapa astrocartográfico para identificar em que regiões geográficas esses planetas estarão funcionando ou estarão manifestando seus efeitos de uma maneira mais perceptível, de uma maneira mais concreta. E nesse mapa astrocartográfico, nós vamos focar principalmente, é óbvio, primeiro no planeta Marte,
porque esse é um ciclo de Marte, ele é o planeta mais importante aqui neste mapa. E depois também vamos prestar atenção nas linhas de Júpiter e de Urano, devido a esta conjunção estar aqui no ascendente, e também pela proximidade desses dois astros. Para quem não viu, eu tenho um vídeo aqui falando sobre essa conjunção de Júpiter e Urano, que inaugura um ciclo de 13,8 anos, quase 14 anos. É um ciclo de ousadia, de audácia, de grandes inventos, de grandes avanços tecnológicos, educacionais, ou mesmo filosóficos e espirituais. Porém, Urano é um planeta de instabilidade, de imprevisibilidade. Então, essa conjunção não é necessariamente sempre positiva, sempre maravilhosa. Pelo contrário, ela pode funcionar também como um elemento que vai fazer eclodir aquelas coisas que estavam ali em stand-by. Então, apesar de haver uma tônica geralmente positiva por causa da presença de Júpiter, que é chamado grande benéfico, os dois juntos eles podem botar fogo em muita coisa, às vezes literalmente. Então, nós vamos olhar, como eu já disse, especialmente os lugares aonde temos linhas de Marte e linhas de Júpiter e de Urano. Que linhas nós vamos olhar? Nós vamos olhar as linhas onde o planeta está ascendendo no leste. Nesse caso, Júpiter e Urano estarão ascendendo na região da América do Sul e do Brasil, já que eles estavam nascendo aqui no leste. Vamos olhar também as linhas onde o planeta está culminando, naquele ponto acima da cabeça, onde ele está anticulminando, que é o ponto lá do outro lado do mundo, e onde ele também está se pondo no oeste. Essas são as 4 linhas que normalmente nós utilizamos no mapa astrocartográfico, e é elas que nós vamos observar agora. Então, aqui está o mapa astrocartográfico do ciclo de Marte. Nós vamos começar olhando a linha de ascensão no leste desse Marte, que está aqui subindo pela região do Pacífico. Essa linha está aqui paralela à linha de Netuno também ascendendo, já que os dois estão lá em conjunção, embora fora de signo. Então, as linhas de ascensão de Marte e de Netuno sobem pelo Pacífico, passam pela região central do México, região central dos Estados Unidos e também região central do Canadá, até que sobem e vai virar outra coisa lá na frente que a gente vê mais tarde. Bom, o que a gente pode falar então sobre isso? Vou dar um zoom aqui para a gente entender um pouco melhor o que pode significar. Marte no ascendente, ele indica que ali há uma disposição em que os indivíduos, nesse caso aqui é um mapa coletivo, então esse coletivo, essa região, está numa atitude muito mais belicosa, numa atitude de muito mais confrontação, de muito mais embate. E a gente sabe o que vem acontecendo nos Estados Unidos muito recentemente. Em primeiro lugar, houve um eclipse recente, no dia 8 de abril, cujo caminho foi exatamente esta região por onde está passando essa linha de Marte. Pelo menos na região do México, nessa primeira região aqui do meio da região central dos Estados Unidos, esse foi o caminho do eclipse. O eclipse veio por aqui e ele depois se deslocou para leste. Mas essa região aqui central, ela fica ainda mais nervosa, porque aqui esse Marte provavelmente vai disparar ainda mais as temáticas do eclipse. Eu lembro de um colega, o
Um colega astrólogo de São Paulo, o Ivan, num grupo de astrologia em que eu estou, ele dizia: esse eclipse vai dividir os Estados Unidos meio a meio. E não deu outra. Nas últimas semanas, de 2 semanas para cá especialmente, nós temos tido notícias de muitos conflitos acontecendo em universidades americanas, confrontos entre grupos de estudantes protestando, grupos pró-Palestina protestando contra a guerra em Gaza, contra o genocídio que está acontecendo em Gaza, e outros grupos se opondo, chamando esses grupos de antissemitas. Então, o angu está bastante feio por lá. A polícia tem reprimido de forma muito violenta. Tem alguns analistas que já estão dizendo que é muito possível que os Estados Unidos se torne uma ditadura não oficial. Também vimos inaugurar recentemente o filme Guerra Civil, estrelado por Wagner Moura, que traz um cenário que não é tão distópico assim quando a gente olha a realidade presente que está acontecendo. Então, essa linha de Marte ascendendo sobe por essa região central do México, passa exatamente aqui também na fronteira com os Estados Unidos, essa região do Texas, que é uma região também muito nervosa devido a todas as questões imigratórias, é uma fronteira também muito violenta. A linha de Netuno também ainda está passando por aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o caminho do eclipse, só relembrar que eu também já tinha mostrado isso aqui. Esse é o caminho do eclipse do dia 8 de abril. Olha, essa linha vermelha mostra o ponto central onde o eclipse foi total. As linhas pretas mostram onde esse eclipse foi visto no modo parcial. Pois bem, a linha vermelha sobe, passa também pela região central do México, passa também na fronteira com o Texas, só que o eclipse se desloca em direção ao leste, vai passando por toda essa região centro-leste, atinge toda essa região da costa leste americana, até terminar lá pelo norte do Canadá. Então, esse eclipse, como nós sabemos, ele vai reverberar uma regra básica que a gente usa na astrologia, é que os eclipses eles reverberam por cerca de 6 meses até ocorrer um eclipse de mesma natureza. Ou seja, esse eclipse está valendo até 2 de outubro, quando nós teremos o próximo eclipse solar. Mas há períodos em que os seus efeitos são mais intensos. Esses períodos são exatamente 3 semanas antes e depois da ocorrência do eclipse. Ele é ativado novamente cerca de 3 meses depois pelas lunações que também ocorrerem em signos da mesma qualidade, do mesmo ritmo. Então, esse eclipse aqui está notadamente sendo disparado por essa linha de Marte que está passando por essa região. O que acontece nessa região? O México também, como nós sabemos, é um país também sujeito a terremotos, a abalos sísmicos, e politicamente também tem tido algumas questões importantes. Até teve um conflito recente, um conflito diplomático recente com um país aqui da América do Sul. Os Estados Unidos, como eu já disse, tem todas essas questões políticas acontecendo, é um ano eleitoral. O Biden está ali muito na corda bamba, há o risco de Trump voltar. E, além dessas questões políticas e dessa violência que está separando o país, essa região aqui também do sul dos Estados Unidos foi assolada por um tornado muito recentemente, que fez vítimas, que deixou um rastro de destruição. Pois bem, então essa aqui é a linha de ascensão de Marte. Como eu disse, esse ciclo dura por cerca de 2 anos.
Eu ainda estava olhando o mapa do eclipse, aqui está de novo o mapa do ciclo de Marte, com a linha de Marte subindo por toda essa região central e também vai afetar o Canadá. Então, a gente vai ficar sabendo de mais coisas aí ao longo desses próximos 2 anos. Lembra que eu também falei sobre as linhas de Júpiter e de Urano? Ou então, as linhas de Júpiter e Urano anticulminando também estão nessa região do Pacífico. Nós também sabemos que essa região do Pacífico aqui, ela é chamada, olha, todo esse círculo aqui, ele é chamado de Anel de Fogo do Pacífico, porque é uma região muito sujeita a abalos sísmicos, a tsunamis, a vulcões, a diversos eventos naturais bastante catastróficos. Então, é uma região muito nervosa também do ponto de vista de fenômenos naturais. E o ciclo a linha de Marte sobe daqui ainda no Mar do Pacífico, no Oceano Pacífico. As linhas de Júpiter e Urano também estão passando por essa região central do Pacífico e elas vêm passar no continente, já aqui no Alasca. O Alasca, no ano passado, houve notícias bem interessantes de haver projetos de exploração de petróleo nessa região, o que também suscitou muitos protestos em vários lugares dos Estados Unidos, devido à queima desses combustíveis fósseis, que iria aumentar ainda mais o carbono e toda a questão do aquecimento global. Então, é muito possível que a gente volte a ouvir falar bastante desta região nesses próximos 2 anos. Agora, nós vamos olhar a linha de Marte em culminação, que é a linha mais importante, porque é onde ele está em visibilidade máxima, em destaque máximo. Marte estava culminando já na região do Atlântico, especialmente do Atlântico Sul. Essa linha desce lá do norte da Groenlândia, passa por essa região mais a oeste da Europa e passa ainda sobre o continente na África Ocidental. Netuno está ali também muito próximo. Então, essas são regiões que ficam muito quentes nesses próximos 2 anos. O que pode acontecer? O que pode significar tudo isso? Bom, quando a gente dá um foco a isso, essa linha de Marte ela passa exatamente sobre esses arquipélagos. Aqui tem a Ilha da Madeira, aqui tem as ilhas espanholas de Tenerife, tem um arquipélago aqui que é bem interessante também. E a Ilha da Madeira, ela volta e meia é assolada por incêndios que são bastante perigosos. Já houve, alguns anos atrás, um incêndio de proporções catastróficas, que foi realmente terrível. Essas ilhas aqui também, elas estão sujeitas a vulcões, esse tipo de eventos naturais. Então, Marte, como eu disse, é um disparador. Nas regiões onde nós temos linhas de Marte, a tendência é haver mais secura, mais calor, porque Marte é um planeta quente e seco. Então, ele está associado com fogos, ele está associado com incêndios, além de estar associado com os conflitos bélicos, como eu já tinha dito no início. Portanto, essas regiões, elas também ficam sujeitas a atividades marciais de alguma forma. Aqui no continente africano, essa linha vai passar atingindo esses países da costa oeste da África, tendo um efeito, essa linha de Marte vai ter um efeito em até cerca de 500 quilômetros para cada lado.
Essa região também da África é uma região sujeita a muitos conflitos, a golpes de Estado. Inclusive, esse país aqui do Níger, recentemente, teve bastante problemas. Gana, vários desses países aqui, volta e meia, a gente ouve notícias de golpes ou de conflitos ocorrendo por lá. Mais uma região que também pode chamar a atenção nesses próximos 2 anos. E a linha de Marte, como eu disse, desce ao longo do Atlântico Sul. Não sei como a gente pode imaginar isso aqui. Vamos observar também. As linhas de Júpiter e de Urano ascendendo, elas descem lá daquela região da América do Norte, passam aqui sobre a América do Sul, ainda passam sobre a Guiana, que também é uma região que estava tendo bastante conflitos entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Não sei direito como está isso atualmente, mas tem um conflito de fronteira aqui entre a Guiana e a Venezuela. E Júpiter e Urano descem pela região central do Brasil e descambam aqui pelo sudeste e sul. Quem sabe a gente pode ter aí algumas benesses, talvez por causa de Júpiter, mas como nós sabemos, com Urano tudo fica muito imprevisível. Essas regiões, ela corta toda a região da Amazônia Legal, passa lá pela Amazônia, passa pelo Amazonas, sobre o rio Amazonas, e ano passado também houve uma seca recorde. Recentemente nós vimos notícias também terríveis, assustadoras sobre seca nessa região e de muita devastação também na região amazônica. Essa região mais central é uma região muito associada com o agronegócio. Júpiter e Urano estão em Touro, um signo ligado às questões agrícolas. Então, a gente pode esperar também mudanças, novidades, coisas acontecendo aí nesse setor agrícola, algumas delas possivelmente bastante surpreendentes nesse território brasileiro. E o Sol ascendendo ainda passa aqui afetando o sul do Brasil. O Sol naquele mapa também está em Touro, na casa 12, que é uma casa também associada com questões ocultas, associada com questões do coletivo. E uma coisa interessante, que também interessante e catastrófica, claro, interessante no sentido negativo, já nos últimos dias, um volume muito grande de chuvas no Rio Grande do Sul, causando devastação também, sem uma previsão de parada, já tem uma quantidade alta de mortos, uma quantidade enorme de desabrigados, infelizmente. Esse ciclo aqui ainda nem começou, espero que quando começar essa linha do Sol ascendendo, traga algumas boas notícias para essa região. Agora, a gente vai olhar as próximas linhas, e essas próximas linhas são as linhas de Marte descendendo no oeste, e essas linhas, elas descem lá do norte da Rússia. Aqui está Netuno, aqui está Marte. Nas linhas de Marte descendendo, qual é o efeito? Se lá com Marte ascendendo, essa população se sente muito forte, muito potente, muito empoderada e confiante, vai para cima, vai para o confronto, aqui a tendência é a população se sentir no oposto dessa polaridade, se sentindo talvez vitimizada por conflitos, talvez se sentindo desempoderada de alguma maneira, porque esse descendente representa
as relações com os outros. E aqui, Marte, nessa posição, normalmente se sente com menos força. Então, o que importa é que é outra região que também fica mais propensa a conflitos. Essas linhas descem, como disse, lá do norte da Rússia, passam pelo Cazaquistão, e todos esses planetas aqui, Afeganistão, Quirguiquistão, e principalmente a linha de Marte descendendo, passa por essa região aqui de fronteira entre a Índia, o Paquistão e a China. Essa é a Caxemira, é outra região muito nervosa, que estava bem complicada lá no ano de 2019. Fiz pesquisa recente, não achei notícias recentes a respeito disso aqui, mas é um outro barril de pólvora do mundo, porque sempre há conflitos nessa região. Essa região da Caxemira, ela tem um problema bastante sério, religioso, porque a maioria da população é islâmica, mas tem esse problema também de fronteira, porque esse território é disputado por China, por Paquistão e por Índia. Então, é uma região muito complicada e a passagem dessa linha de Marte por aí, com certeza, não ajuda nem um pouco. É mais uma região para nós observarmos. Quando a gente vai aqui para essa região mais do Oriente Médio, aqui nós encontramos o quê? Nós encontramos as linhas de culminação de Marte, perdão, de Júpiter e de Urano. É isso que eu quero mostrar. Júpiter e Urano também estão descendo lá da região entre o leste europeu, já o início da Ásia Ocidental, descem lá da Rússia, passam pelo Mar Negro e passam aqui por essa região central da Turquia. Mas o principal que a gente observa aqui é que Júpiter e Urano estão passando muito próximos aqui de Gaza. A linha de Júpiter culminando, particularmente, passa sobre essa região de Gaza, sobre Israel, e esse foco aqui, aonde a gente sabe que está ocorrendo uma guerra sangrenta, um genocídio, e que já morreu cerca de 35 mil palestinos, e o negócio até aqui não tem muito vislumbre de arrefecer, pelo contrário. Porém, recentemente nós sabemos que houve um ataque do Irã direto a Israel, porque eles sempre se estranharam, mas era uma guerra por procuração, por assim dizer. Recentemente, o Irã perpetrou um ataque contra Israel e, felizmente, Israel não respondeu à altura, pelo menos não ainda. E aí, o que pode significar essas linhas de Júpiter e de Urano aqui? Como eu disse, a gente pode esperar boas notícias por causa da presença de Júpiter? Sim. Quero acreditar que isso aqui seja uma coisa auspiciosa, que esse Júpiter possa significar que realmente a gente tem aí algum vislumbre de esse conflito ser interrompido, ser solucionado de alguma forma. Porém, de novo, a presença de Urano sempre deixa um ponto de interrogação, porque com Urano qualquer coisa pode acontecer. E tem mais uma coisa interessante também, que eu fiquei sabendo recentemente. Não sei também o quanto vocês estão acompanhando isso, mas tem um cometa aparecendo atualmente no céu. Ele ganhou esse apelido de cometa do diabo por causa de uma aparência que ele tem
Eu estou recorrendo aqui a uma fonte. Ele ganhou esse apelido de, de cometa do diabo porque depois de uma explosão, a coma, que é a evaporação do núcleo gelado que passa pelo estado sólido ao gasoso, tomou a forma de chifres. Então, ele foi apelidado de planeta de cometa do diabo. Mas ele é o cometa 12P Pons Brooks, que ganhou esse nome é, devido aos seus dois descobridores. E é onde eu fiquei sabendo disso, né? Celisa Beranger, que é astróloga do Rio de Janeiro, também uma grande referência, grande pesquisadora da astrologia, especialmente em astrologia mundial. Ela publicou um texto, essas informações eu estou tirando do texto dela, sobre esse cometa. E ela também está dizendo aqui nesse texto que o Nestor Echart, que é um astrólogo também muito conhecido na Argentina, também estudioso de mundial, passou para ela as efemérides desse cometa do diabo. E uma coisa que chama muito a atenção é que a projeção do periélio, que é um ponto muito importante no caminhar desse cometa ou de qualquer astro, aconteceu exatamente a 22 do signo de Touro, que é o grau da conjunção entre Júpiter e Urano, que aconteceu lá no dia 20 de abril, 21h49 de Touro, é ali já colado no grau 22, o que torna essa conjunção ainda mais especial, segundo ela. Então, tem esse efeito desse cometa do diabo, que no passado os cometas eram muito observados pelos astrólogos da antiguidade. Eles traziam auspícios, alguns eram considerados de muito mau augúrio, outros talvez considerados de bom augúrio, mas é importante notar que, como são astros que eles passam de uma forma rápida, eles não têm uma regularidade, eles não têm um ciclo que seja notado e que possa ser acompanhado, a gente não consegue dizer realmente se vai ter efeito e que tipo de efeito é esse. Então, mas a Celisa fez um comentário à parte, não necessariamente nessa publicação, mas ela disse que talvez isso não seja tão auspicioso, especialmente dado o apelido que esse cometa recebeu, dada essa imagem que ele projeta. Então, juntando essa conjunção Júpiter-Urano, Urano com essa carga de muita instabilidade, de coisas surpreendentes e até chocantes, essa conjunção ocorrendo no periélio desse cometa do diabo, a gente realmente não sabe e não dá para apostar que essa conjunção traga apenas coisas positivas nesse ciclo de 13,8 anos desses dois planetas. Então, vamos torcer pelo melhor, é claro. Também perguntei para o Fernando Fernandes, que é outro astrólogo que eu adoro, que eu sigo, que respeito profundamente a opinião, e ele, que também é uma referência em astrologia mundial, ele disse que já não presta tanta atenção a essa aparição dos cometas exatamente por causa disso. Eles não têm regularidade, o que torna muito difícil de se estudar os efeitos que eles podem ter. Bom, mas eu queria mencionar isso porque essa conjunção de Júpiter e Urano está culminando exatamente sobre o Oriente Médio, essa região que é foco de toda a atenção internacional nos últimos tempos. Então, vamos torcer para que essa conjunção, culminando por aqui nesse ciclo de Marte, possa significar que a gente vai ter boas notícias nos próximos meses. Vamos torcer por isso.
Essas linhas de culminação de Júpiter e de Urano ainda descem por essa região da África Oriental, também uma região que tem passado por muitas dificuldades nos últimos tempos, porque é uma região que tem sido muito impactada pela crise climática e se tem notícias de uma movimentação muito grande de milhões e milhões de pessoas, movimentação interna e também uma procura muito alta de asilo fora dessa região, uma procura muito alta dessas populações de sair dessa região, que é muito impactada, e a fome está assolando essa região já faz bastante tempo. Tem também uma crise, essa crise também ela é acentuada pelo fenômeno do El Niño. Inclusive, recentemente, tem notícias nas últimas semanas de enchentes, tanto nessa região do Quênia quanto na região da Tanzânia. É outra região que a gente também não sabe se essas duas linhas de Júpiter e Urano vão representar uma melhoria das condições, ou algum tipo de benesse, de bênção, ou se isso vai recrudescer, se isso pode significar que essas dificuldades ficam ainda mais acentuadas. E, por fim, nós chegamos aqui nas últimas linhas, que são a linha de Marte em anticulminação, que sobe dessa região da Antártica, passa ao largo da costa leste da Austrália, mas principalmente afetando a ilha sul da Nova Zelândia. Essa região também essa é a região que também está dentro do Círculo de Fogo do Pacífico, também uma região sujeita a tsunamis, como já disse agora há pouco. Ela também ainda passa por essas pequenas ilhas do complexo de Indonésia e essas ilhas asiáticas aqui. Então, é outra região que pode ser bastante afetada por este ciclo nos próximos 2 anos. Continente, realmente, o principal afetado é a Nova Zelândia. Acho que, se não me engano, aqui também é uma região que tem vulcões e essas pequenas ilhas aqui. Já a linha de anticulminação de Júpiter e de Urano, eu já tinha mencionado agora há pouco, também sobem daqui do sul do Pacífico até chegarem lá no Alasca. Mas a outra que é importante de a gente olhar, as outras, na verdade, são essas linhas de Júpiter e Urano no descendente, as linhas de ocaso. Essas duas linhas, elas descem também lá do norte e passam em cheio sobre a ilha do Japão. Japão, outra região sujeita a terremotos, sujeita a tsunamis, inclusive o tsunami de 2011, que danificou gravemente aquela usina nuclear de Fukushima, que ficou fechada há muito tempo. O ano passado houve notícias sobre isso também. A direção dessa usina elaborou um plano para descartar águas residuais da usina de Fukushima no mar. E, apesar de muito arriscado, apesar de muitos protestos, esse plano foi aprovado por uma comissão de energia atômica do mundo. Espero que isso esteja controlado, espero que esses estudos tenham sido adequados e honestos, né? Mas é outra região que a gente pode ouvir falar bastante nesses próximos 2 anos. Então, minha gente, este é o mapa astrocartográfico do ciclo de Marte e
Essa foi a análise que eu quis apresentar para vocês, para nós entendermos melhor como pode funcionar esse Marte nesses próximos 2 anos. Para a gente terminar, eu vou relembrar aqui as datas principais. Então, Marte começa um novo ciclo no dia 4 de maio, às 7h18, no horário de Brasília. Esse ciclo vai valer até o dia 12 de abril de 2026. Espero que isso adicione um pouco mais de reflexão para a gente e para esses movimentos coletivos que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, a você que ficou comigo até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida e, como eu já disse antes, espalha o link dele por aí e chama mais gente para vir assistir também. Obrigada e até a próxima.